Gênesis 30. A circunstância de Raquel perceber que não podia ter filho e ficar com inveja de sua irmã, e dizer ao seu marido que se ele não lhe desse filho, ela morreria, é o gemido da igreja pela imortalidade, e não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. RM 8:23. E para alcançar a vida eterna é primordial ganhar almas para Deus. Ganhar almas é gerar filhos espirituais semelhantes a Cristo. E para ganhar é necessário ter entendimento da palavra. O fruto do justo é uma árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. PV 11:30. A resposta de Jacó, de que ele não era Deus, ao pedido de filho de Raquel é a resposta de Cristo sobre os eventos futuros. Então aqueles que tinham se reunido lhe perguntaram, dizendo, Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel. E ele lhes disse, não pertence a vós saber os tempos ou estações que o Pai pôs em sua própria autoridade. Ati 1:6-7. A apresentação de Bila a Jacó, feita por Raquel, para que tivessem relações é a apresentação da igreja em corpo físico ao Espírito Santo de Cristo, feita pelo Novo Testamento da igreja eterna, para terem filhos ou frutos espirituais. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Ati 1:8. Neste caso Bila é a igreja limitada ao corpo físico, e Raquel, a igreja eterna, espiritual e invisível, é o novo pacto eterno. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial com os seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. HB 12:2.22,23. O filho que Bila deu a Jacó é a igreja recém-justificada pela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, pois o nome desse filho, Dan, significa justificação pela oração. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. LC 24:49. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Ati 1:14. Dan também está ligado com a justiça de Abraão. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. RM 4:22-25. A gravidez de um outro filho, Naftali, que Bila deu a Jacó representa a luta entre a carne e o espírito que o evangelho propiciou. O nome do filho significa luta e vitória contra a irmã, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. F 6:12. Pois, assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. 2 Cu 11:3. A percepção de Leia que não iria ter mais filhos é a percepção do país de Israel que o seu Messias não veio e que os sacrifícios de animais para perdão foram forçadamente tirados. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos, mas, quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. DN 9:27. A escrava Zilpa é o país de Israel depois da ressurreição de Cristo, quando perdeu a sua legitimidade de povo de Deus por rejeitar a Cristo. O filho que Zilpa deu a Jacó, Gade, que significa sorte, fala da sorte do país de Israel no tempo da graça em Cristo para os gentios, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque, com Cristo, a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. RM 10:2-4. O outro filho que Zilpa deu a Jacó, Azer, que significa fama de felicidade,
representa as falsas religiões criadas pelos gentios, tendo como base o Velho Testamento de encontros predeterminados ritualísticos, mas misturando alguns ensinos de Cristo, omitindo os mais importantes: abster-se do comércio do Evangelho, de arrecadação, e procurar todos os dons no batismo com o Espírito Santo em 1:14. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Mt 9:16. Depois Jesus perguntou aos discípulos: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse: pois agora quem tem uma bolsa ou sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Pois as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Aí os seus discípulos disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Basta, respondeu ele. LC 22:35-38. Esse certo dia no tempo da colheita de trigo é o tempo em que os profetas bíblicos receberam a revelação da palavra de Deus. Rubem ir ao campo, achar umas mandrágoras e levá-las para sua mãe Leia. Os profetas da palavra de Deus receberem a revelação das profecias do campo espiritual, Cristo, e registrá-la no Velho Testamento. Mandrágoras são profecias e Leia o Velho Testamento. Raquel vê Rubem levar mandrágoras para sua mãe Leia e pedir a ela que lhe dê algumas delas. É a igreja dos que acreditam em Cristo conhecer de ouvir falar a palavra de Deus e querer entendê-la para se tornar participante da promessa. E não somente essas coisas, mas considere tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. FL 3:8. Leia afirmar que Raquel tomou seu marido e ainda quer tomar as mandrágoras que o seu filho lhe deu é o ciúme israelense dos povos gentios, que podem se tornar povo de Deus pelo discernimento entre o Novo e Velho Testamento através do pacto com Cristo, e ainda gritam com convicção e autoridade ser o dono da verdade pela interpretação correta das profecias, indo contra a tradição da religião antiga de Moisés e seu modo israelense atual de entender e ensinar, pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Ate 18:28. Eu pergunto ainda: será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. RM 10:19. Mandrágoras são entendimentos proféticos tragos pelo primogênito Cristo, e dormir com Jacó aquela noite 1000 anos de reino com Cristo na terra. A troca que Raquel fez com Leia de deixar que ela dormisse com Jacó aquela noite pelas mandrágoras que seu filho Rubem lhe deu é a troca que a Igreja da Graça atual fez com o país israelense de um reino espiritual baseado no ensino de Cristo e sua divulgação por um reino mundano atualmente baseado na busca de poder político, culminando em 1000 anos de império mundial por intermédio da volta de Cristo quando o Monte das Oliveiras se dividirá ao meio. Isso porque a Igreja se interessa pelo entendimento da palavra e sua divulgação, mas o país de Israel pelo governo mundial aqui neste mundo, pois isso é a sua recompensa pelo Antigo Testamento, além de várias profecias da palavra de Deus apontando para isso. Por isso a Igreja vai para as bodas com Cristo no céu, mas o país de Israel para o milênio final na terra. Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. FL 13:19-20. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ju 12:43. A multidão perguntou: a nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Ju 12:34. De tardinha quando Jacó chega do campo e a volta de Cristo do campo celeste nas nuvens no mesmo lugar de onde partiu no Monte das Oliveiras, o qual será rachado ao meio como profetizado por Zacarias, e o anticristo profanador do templo e perseguidor de Israel será destruído pelo sopro da boca de Cristo. E disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade,
Átio 11-23. Depois, o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como já lutou no passado. Naquele dia, ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então um grande vale, que correrá do leste para o oeste, dividirá o Monte das Oliveiras em dois. Metade do monte se afastará para o norte, e a outra metade, para o sul. Vocês fugirão da cidade por esse vale, que irá até Azal. Fugirão como os antepassados de vocês fugiram quando houve um terremoto no tempo do reinado de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus anjos. Zc 14:3-5. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. 2:2-8. Léa ir se encontrar com Jacó e dizer que ele deve dormir com ela aquela noite por ter ela pagado por isso com as mandrágoras que seu filho achou. O país de Israel ir ao encontro de Cristo ao ver o sinal de sua volta para se escapar da perseguição do anticristo e suas nações para se estabelecer o milênio de domínio de Cristo na terra, pois as profecias frutíferas da primeira aliança são o pagamento deste domínio mundial final. Depois viu o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Ap 19:19. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ap 11:15. O pagamento de Léa com as mandrágoras que o seu primogênito achou representa o pagamento de Israel com as promessas proféticas da palavra de Deus pelo espírito do primogênito Cristo achado pelos profetas do Velho Testamento. Naquela noite que Jacó teve relações com Léa, o milênio e sua aliança com o país de Israel. Noite fala que ainda haverá morte, ignorância e guerras. Deus ouvir a oração de Léa por gravidez fala do grande espaço de tempo que o povo de Israel ficou sem pacto com Deus. Desde o tempo do rei Davi até o milênio futuro, o quinto filho que Léa deu a Jacó, Issacar, que significa recompensa pela dádiva de sua escrava, é o pacto de Deus com o país de Israel no milênio para se cumprirem as profecias recompensatórias do Velho Testamento com o Israel antigo. Zilpa, pois, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor, e sairão, e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. E 66:22-24. Depois disso, todos os que sobrarem das nações que lutarem contra Jerusalém irão uma vez por ano até lá a fim de adorar o Senhor Todo-Poderoso como Rei e para comemorar a festa das barracas. Se uma nação não for adorar o Rei, o Senhor Todo-Poderoso, então não cairá chuva naquele país. Se os egípcios não forem até Jerusalém para comemorar a festa das barracas, o Senhor Deus os castigará com a mesma praga que vai mandar sobre as outras nações. Este será o castigo que Deus vai mandar sobre o Egito e sobre qualquer outra nação que não for até Jerusalém para comemorar a festa das barracas. Zc 14:16-19. A gravidez e o sexto filho que Léa deu a Jacó, Zebulon, engano pela quantidade, é o conhecimento de Deus que cobrirá toda a terra. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé será posta por estandarte dos povos, a qual recorreram as nações, gloriosas lhes serão as suas moradas. Is 11:9-10. A sensação de Léa de que Jacó vai ficar com ela por ter lhe dado 6 filhos é o pensamento ou o desejo enganoso do coração humano de que este mundo material dure para sempre, ou que já existe por milhões e milhões de anos. A ideia é que o espiritual sempre existiu, mas o material foi criado há pouco tempo para ter um fim. A última gravidez de Léa que lhe resultou em uma filha, Diná, que foi forçada na juventude, representa o último acampamento do povo de Deus na terra que será cercado pela multidão de nações que serão infiéis ao último pacto de Deus na terra com o homem. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama, mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Ap 29. Aqui terminam os eventos do país de Israel profetizados pelos nascimentos dos filhos de Léa e Zilpa como sombras de coisas futuras, o fim do milênio. Deus ouvir a oração de Raquel e fazer com que ela pudesse ter filhos é a volta de Cristo para levar os salvos de todos os tempos, arrebatando os corpos dos vivos e devolvendo a consciência das almas dos mortos, dando-lhes corpos espirituais incorruptíveis.
À vista terrena isso será como um relâmpago. Isso é antes do milênio. A vergonha de Raquel por não ter filho é a vergonha da mortalidade aparente. Primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram, e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. 2 Pi 3:3-4. O filho de Raquel, José, nome o qual significa que Deus me dê mais um filho além deste que nasce, representa os salvos nas bodas do Cordeiro. O outro filho seria os salvos do último milênio terreno. No versículo 25 começa as figuras ou representações de outro período da eternidade, depois do nascimento de José. Aqui, é depois da criação e existência de todos os seres e coisas do mundo espiritual. Jacó representa Deus e Labão, o diabo. Jacó dizer a Labão que o deixe voltar para sua terra de origem a Deus ordenar às suas criaturas os seus princípios eternos. Jacó pedir a Labão que lhe dê os seus filhos e suas mulheres que ganhou trabalhando para ele, do qual queria ir embora a Deus pedir a adoração de suas criaturas e a autoridade por causa dos seus atributos exclusivos relacionados a ele. Sendo assim os seus filhos são suas criaturas e suas mulheres seus atributos exclusivos. Trabalhar para Labão é trabalhar para salvar o mundo e tudo o que existe, visível, material, invisível, espiritual. A insistência de Labão para que Jacó continue trabalhando para ele em sua terra é a queda eterna do diabo na busca do seu reino se empenhando ao máximo no tempo que lhe é dado, forçando a luta entre o bem e o mal enquanto todas as coisas ainda não forem cumpridas, obrigando Deus a suportar o mal até um tempo determinado para alcançar propósitos mais elevados. Labão ficar sabendo por meio de adivinhações que Deus lhe está abençoando por causa de Jacó é o diabo se orgulhar conscientemente do seu esplendor e influência sobre as outras criaturas, ultrapassando Deus na vista da criação no engano da aparência, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Ex 28:16-17. A pergunta de Labão a Jacó de quanto ele quer ganhar é o conselho diabólico a Deus de que se ele colaborar com seus planos de entretenimento humano será menos prejudicado na perdição de almas. É também a tentação de Cristo pelo diabo. É uma proposta de uma adoração eterna do mundo material. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. LC 4:5-8. Jacó dizer que Labão sabe o modo como ele tem trabalhado e cuidado dos seus animais é Deus lançar em rosto do diabo que ele é o Criador e cuidador dos anjos e dos homens, sem que ninguém possa contestar e ter contraprova. É a consciência que o diabo tem da criação de Deus dos anjos e dos homens. Antes de Jacó chegar Labão ter pouco é o período antes do surgimento do reino das trevas proporcionado pela luz antes da criação da dimensão material. Depois da chegada de Jacó tudo aumentar muito é o crescimento do império das trevas como consequência da criação espiritual. É também o tempo depois da criação da humanidade procriadora, do carnal, contrapondo o mundo espiritual. Deus abençoar Labão por todos os lugares onde Jacó tem andado é o poder e influência do reino das trevas antes e depois deste mundo. E disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. LC 4:6. Note que a bênção dos falsos pastores é o dinheiro e o poder político, mas a bênção de Cristo é o entendimento e os dons espirituais para fazer a obra independente de recursos mundanos do sistema. Jacó dizer que precisa ir embora para poder cuidar da sua família é o propósito de Deus e acabar com o pecado que sempre esteve em seu coração. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. AP 21:4. A proposta de Labão para que Jacó continuasse trabalhando para ele por dinheiro é o desejo diabólico de ser adorado como Deus. Isso significa que quando alguém deseja ser empresário com várias pessoas trabalhando para sua riqueza, isso não passa de uma inspiração de amor funcional? Não, mas realmente diabólica. É a proposta de todos poderem ser Deus através do poder das trevas e do engano. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus.
Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Is. 14:13-14. Isso significa que quando alguém deseja ser empresário com várias pessoas trabalhando para sua riqueza, isso não passa de uma inspiração de amor funcional? Não, mas realmente diabólica. Algo parecido foi permitido aos escolhidos no tempo das sombras antes de Cristo, quando não tinha evangelho para viver pela fé aos moldes de Cristo como descrito acima, sem salários, trocas, ajuntamento no banco etc. Só o que cabe no corpo momentaneamente, ao vivo. E além do mais, naquele tempo o mundo ainda não tinha sido totalmente apropriado injustamente pela esperteza humana. Tudo deste mundo perde valor e necessidade diante da salvação da alma e sua pregação pela palavra de Deus, a qual deve ser priorizada em todos os âmbitos da vida. A parábola do homem que edificou depósitos para juntar todos os seus bens com a finalidade de se aposentar nos chama a atenção do grave pecado de priorizar os deveres do governo relacionados com o sustento e estabilidade econômica ante a pregação da palavra de Deus e conversão das almas à concordância com Cristo para render no banco celestial. Lucas 12. A pergunta de Labão a Jacó de quanto de salário ele quer ganhar é também a pregação dos falsos pastores que quem dá mais dinheiro à instituição religiosa recebe mais dinheiro de Deus. Uma troca completamente material, mas Deus é espírito. Quanto de dinheiro você quer ganhar? Depende de quanto de dinheiro você vai dar, afirmam eles. Quem cai nessa conversa dando dízimo para não ter a sua economia devorada se torna escravo do diabo, do pastor, tendo como salário o dinheiro, o corruptível, a morte, a qual é o salário do pecado. O salário da justiça, de Cristo, é a vida eterna em troca das almas convencidas pela pregação do Evangelho de Cristo. No versículo 31 a insistência de Labão para que Jacó aceitasse estipular o seu próprio salário como os políticos fazem é também a tentação de Cristo pelo diabo. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. LC 4:5-8. Jacó representa aqueles que não aceitam a doutrina da prosperidade atual, mas Labão é os que concordam, se tornando iguais aos seus enganadores. Jacó não aceitou ou estipulou o salário, mas se ele aceitasse se tornaria igual a Labão, que representa os que fazem pacto de adoração com Lúcifer em troca de riqueza e poder político livre do devorador econômico. A recusa de Jacó por salário é o diabo lançado na terra, pois Deus não dividia sua glória com ninguém. Jesus respondeu: De fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. LC 10:18. Quando você recusa a proposta do enganador de estabilidade financeira pelo dízimo, você lança o diabo por terra, não trabalhando por dinheiro, ou melhor, pagando o pastor diabólico de instituição mundana. Tanto o pagador como o recebedor, o enganado como o enganador, tem o espírito de Labão, que é do diabo. É enganado porque gosta, porque é idólatra. Apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso. 4:5. Jacó aceitar trabalhar para Labão em troca de ovelhas e o adiamento da eliminação do mal para um tempo oportuno através da criação do homem, são as regras do jogo de conquista de almas pelo convencimento através do entendimento da palavra de Deus. Jacó continuará a cuidar das ovelhas de Labão com a condição de que Labão aceite que os seus animais sejam separados. No final é a permissão divina do mal e do bem coexistirem em luta até um tempo determinado de separação. Jacó dizer para Labão que naquele mesmo dia, hoje, iria separar para ele os carneiros pretos e os cabritos malhados é a criação do mundo e a ordem dada a Adão no Éden, separando a luz das trevas, os que obedecem dos que desobedecem, o Novo do Velho Testamento, os que seguem a Cristo dos que seguem a Adão. Lembrando que a salvação é individual, inclusive foi para Adão que não seguiu a si próprio, mas aceitou a roupa de pele de animal providenciada por Deus, a qual representa Cristo crucificado. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. RM 14:12. Naquele mesmo dia Jacó passar pelo rebanho de Labão e separar para si certo tipo de animal é o perfil de salvação humana escolhido por Deus antes da fundação do mundo, Cristo. Todo aquele que entende a palavra de Deus e recebe dons espirituais pelo batismo com o Espírito Santo faz a vontade de Deus, a sua obra, portanto está apto por digno de alcançar a vida eterna futura.
Baseado nisso, as ovelhas negras representam a mansidão e a inofensividade do entendimento da palavra de Deus, e os cabritos malhados e manchados a intrepidez e esperteza dos dons espirituais. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. MT 10 e 16. No futuro, na hora de conferir os animais como salário, ser fácil Labão ficar sabendo da honestidade de Jacó por causa da forma de cores do pelo dos animais, e no juízo final Satanás não ter acusação válida contra a justiça divina dos eleitos devido ao pecado carnal familiarizado pelo mal e o perdão pela fé no sangue de Cristo. Assim como o desenho do pelo dos animais os distinguia, assim o entendimento da palavra e os dons pelo batismo com o Espírito Santo distinguirão as almas dos homens. Então a forma de desenho do couro do animal é a forma do entendimento bíblico e a sua interpretação na mente da pessoa, além da forma do batismo, na água ou no Espírito Santo. No versículo 34, Labão aceitar a proposta de Jacó faz referência à decisão de Lúcifer de se rebelar contra Deus. Assim como Labão acreditava que ia ganhar vantagem em cima de Jacó, assim Lúcifer via justiça em inaugurar o reino das trevas para testar Deus, assumindo o risco do jogo. O pensamento de que Deus era uma impostura, de que a união rebelde fazia força suficiente para sair da primeira situação, de que deveria ter algum jeito de controlar o poder, o qual, segundo ele, não era Deus, mas a lei da existência, ganhava força. Naquele mesmo dia do trato, Labão separar para si todos os animais que tinham o perfil escolhido por Jacó e os entregar aos seus filhos para cuidarem deles. É a tentação e queda do homem entregue aos demônios pela serpente no Éden para que estes tentem, entretenham e seguem o entendimento do homem por toda a sua vida aqui na terra. A distância de 3 dias de viagem entre Jacó e Labão fala da reconstrução do templo do corpo de Cristo caído em Adão por 3 dias na sua ressurreição. Estes 3 dias são 3 períodos ou dispensações, do pecado humano ao dilúvio, deste além no Sinai desta ressurreição do corpo ou templo de Cristo. Jesus respondeu: derrubem este templo, e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias. Porém o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Judas 19 a 22. Os outros animais de Labão que Jacó ficou cuidando a uma distância de 3 dias fazem referência aos homens do mundo depois da ressurreição de Cristo no tempo da graça. Galhos verdes de árvores é Cristo, a videira, a palavra. Descascar os galhos fazendo aparecer listas brancas é a interpretação das parábolas revelada pelo Espírito de Cristo. Então, listras brancas nos galhos são as interpretações inspiradas da palavra de Deus. Puros galhos na frente dos animais é pura Bíblia para as pessoas lerem ou escutarem. Bebedouros são os lugares públicos onde a palavra está sendo anunciada corretamente. Os animais cruzarem quando vão beber, as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo quando ouvem e entendem a palavra de Deus. O cruzamento dos animais é o ponto crucial do Evangelho. Entender, ser batizado com o Espírito Santo e dar frutos, fazendo outros terem a mesma experiência e prática, e assim o reino ir se multiplicando exponencialmente. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus. Atos 19:6. Dar crias listadas e malhadas quando cruzavam diante dos galhos e ganhar almas para Cristo depois do recebimento do poder e fazer elas concordarem, imitarem o único procedimento correto. Então, crias listadas são almas entendidas e por isso praticantes do ID de Cristo, pois listas são entendimentos da palavra de Deus. Separar os bodes das ovelhas e fazer com que olhassem para um certo perfil de animal é separar os carnais dos espirituais e fazer com que estes olhem para Cristo e sigam o seu exemplo. Sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Animais fracos são os homens atraídos pela aparência e matéria do mundo, que são fãs fanáticos dos bem-sucedidos na área financeira ou profissional, mas desprezam do fundo da alma os que passam aperto econômico por entender e praticar as doutrinas subentendidas nas parábolas de Cristo. Galhos descascados. Já os animais fortes são os que desejam a salvação e uma vida eterna pelo entendimento da verdade, pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. RM 8:5-6.
Jacó pôr os galhos das árvores na frente dos animais fortes nos bebedouros quando estavam cruzando é que os espirituais sabem discernir qual é o espírito que estão sendo batizados pela autoanálise do seu sentimento e do local segundo o molde da orientação da palavra de Deus. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver até o que tem lhe será tirado. LC 19:26. Já os animais fracos que não tinham os galhos para olhar são aqueles que recebem demônios no sistema religioso e pensam ser Espírito Santo por não ter discernimento da palavra. Galhos descascados. Como venho dizendo em todos os escritos que o Evangelho não se envolve com o sistema monetário mundano, clube, empresa e qualquer instituição ou organização registrada em cartório, nem com rituais religiosos. Os animais fracos que ficavam para Labão são os enganados no sistema religioso que recebem demônios e pensam ser o poder de Deus. Já os animais fortes que ficavam para Jacó são os que recebem o poder dos dons espirituais descritos em 1 Coríntios 14 e saem pelo mundo pregando nos lugares públicos com a manifestação da prova da existência de Deus sem receber dinheiro ou salário em troca. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Judas 10:13. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. 1 Cor 12:7. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província de Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. RM 15:18-19. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. MT 10:7-8. Sair pelo mundo para pregar o Evangelho sem um contrato empresarial é o palco, discoteca ou altar providenciado por Deus para aparecer, não os salões de dança em baladas, púlpitos etc. criados para investimento monetário de homens corruptos. Entenda que os recursos materiais, palco, altar, púlpito etc., podem ser usados pelo ministro de Deus, desde que seja emprestado por quem seja digno, não envolvendo arrecadação para construção, pagamento de salário etc. A organização de instituição humana é pretexto para arrecadar dinheiro e ficar ocioso da verdade dentro de seu luxo confortável em quatro paredes. O culto agradável a Deus é o debate de ideias sobre as doutrinas bíblicas, portanto, não se proíbe pregar a doutrina de Cristo reputada como heresia. Eles empurram a sua doutrina de corrupção de goela abaixo baseado na idolatria natural do gênero carnal e do medo generalizado de ser rejeitado pelo grupo por causa de uma aparente honra, que se torna em vergonha diante da luz da verdade. Existe um ditado: quem não deve não teme. O temor deles de que alguém refute as suas ideias e doutrinas é perder o seu salário e passar necessidade. Mas quem obedece à ordem de Cristo de viver do Evangelho de graça, confia em Deus e não tem medo de nada. No seu culto todo mundo pode falar o que pensar, e isso vai ser bem-vindo e até necessário porque tem sabedoria para responder às perguntas e dúvidas, sem se preocupar em defender salário mal resolvido. A riqueza de Jacó em animais representa a riqueza do reino de Cristo em almas regeneradas. Ovelhas e cabras falam de crentes, cooperadores e estimuladores da obra missionária. Escravos e escravas podem ser os anjos invisíveis que trabalham a favor dos santos para a salvação por meio do Evangelho. Camelos e jumentos são os missionários pregadores do Evangelho que viajam pelo mundo carregando a cruz de Cristo do Evangelho. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. HB 12:23.